E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Com o fim dos jogos da 24ª rodada, o Verdão termina na terceira colocação do campeonato com 49 pontos. O Flamengo empatou com o Vasco, mas ainda está na liderança com 51 pontos. Cruzeiro venceu o Red Bull no placar de 2-1 e se mantém na segunda colocação. Mas lembrando que o Verdão tem 2 jogos a menos e com os pontos perdidos o Verdão seria líder, galera, do Campeonato Brasileiro. Tô trazendo aqui para vocês o posse de bola da UOL, falando tudo aí sobre a partida do Verdão no Campeonato Brasileiro. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Também tem a ver com a boa fase do Palmeiras, que enfiou 4-1 no Fortaleza, e o Abel falou, esta é a típica vitória que eu gosto, né? Porque roda o elenco e quem entra joga bem, e tá aí o Palmeiras na briga. O Palmeiras tem 10 gols nos últimos 3 jogos, né? Depois de muito tempo que a gente criticava o poder do Palmeiras de transformar chances em gols, ele vive um bom momento, fez um muito bom primeiro tempo contra o Inter, resolveu o jogo já na ocasião e conseguiu administrar o segundo tempo para poder jogar contra o River Plate. Aí contra o River eu acho que poderia até ter feito mais no primeiro tempo, não conseguiu, mas foi o suficiente para uma vitória muito boa. Vencer o River no Monumental é difícil pra caramba, a gente não precisa reforçar isso e o Palmeiras conseguiu. E contra o Fortaleza, o Palmeiras começou abrindo 1-0, tomou o empate, melhorou no segundo tempo, especialmente quando o Abel trocou o Sosa e o Facundo de lado. Eles deram uma outra dinâmica para o ataque do Palmeiras, porque o Palmeiras no primeiro tempo fez um jogo sem o Vitor Roque, sem o Flaco, com o Maurício e com o Veiga como as referências, e aí do estádio dava para ver claramente que o meio de campo pegava a bola e não tinha ninguém fazendo facão, ninguém se movimentando lá na frente, porque não era da natureza do Veiga e do Maurício se posicionarem dessa forma. Então o Palmeiras ficou um pouco sem conseguir agredir o Fortaleza. Tinha bola, mas não conseguia incomodar de verdade. O Fortaleza fez 1-1, depois chegou a ter uma chance para fazer o 2-1 cara a cara com o Everton. O Everton fez uma excelente defesa com o Breno Lopes. E aí no segundo tempo, sim, o Palmeiras melhorou, porque o primeiro tempo foi mais ou menos. No segundo tempo, o Palmeiras fez 2-1 ainda com os reservas. E aí depois que, como a gente fala, a cavalaria entrou, né? Entrou Vitor Roque, Flaco Lopes, Andreas, Evangelista e Felipe Anderson. Aí não deu muita graça ao resto do jogo. O Andreas fez 2 golaços, estava brincando com os amigos ali no estádio, que já parece até que saiu de graça esses 10 milhões de euros, porque o Andreas realmente em 3 jogos fez uma diferença muito grande para o Palmeiras. É aquela história de chegar pronto e realmente não sentir, que sempre elogiei o Saúl e o Jorginho por se entenderem tão rápido no Flamengo. Agora o Andreas chega muito bem no Palmeiras. Aí o Palmeiras consegue essa vitória e a estratégia no final, como disse o Abel, acaba sendo perfeita por conta da vitória, né? Porque se o Palmeiras tivesse ficado no 1-1 com o Fortaleza, certamente a gente ia lembrar, por exemplo, dos pontos perdidos do Palmeiras contra o Vitória, quando o Palmeiras também jogou com o time reserva e acabou ficando no 2-2 e perdeu 2 pontos ali contra uma equipe de parte de baixo da tabela que normalmente essa equipe do Palmeiras não perde. Acho que o Palmeiras vive um grande momento, uma boa expectativa para o jogo de quarta-feira contra o River também. E aí, como a gente sempre fala, é muito implacável o calendário daqui, já tem o Bahia no próximo final de semana. Se o Palmeiras passar do River Plate, vai ter uma sequência com 2 jogos de semifinal, Flamengo e Cruzeiro, para administrar. Aí eu quero ver o que o Abel vai fazer, se vai ter, como vai colocar time reserva para encarar o Flamengo ou o Cruzeiro. Vai ser uma boa dúvida para a gente ver lá na frente. Mas fato é que o Palmeiras vive um grande momento e um momento que não empolgava a sua torcida fazia muito tempo, Tironi. Pois é, tá empolgante, a torcida do Palmeiras está em estado de graça. Teve o primeiro gol, olha, esse é o lance, pimba, pênalti. Pênalti pro Palmeiras. Ficou uma polêmica, foi ou não foi? Depois o jogador falou que foi. Mas foi ou não foi? O que vocês acharam? Só um negócio, cara. O Alex Gomes Stefano é o árbitro. O cara tá... E, aliás, ele tá agora colocando a carreira dele em xeque, né? Porque é a segunda vez que a gente tá discutindo essa situação aqui. Ele tá de frente para a jogada com a visão completamente limpa. Ele vê qual que é a característica dele.
Deixar o jogo correr. Tá se matando, né? Ele, na interpretação dele, não foi falta para pênalti. Ele deixa o jogo... Não é que ele estava encoberto. Aquele outra vez ele falou, putz, talvez ele tivesse um jogador passando. Foi quando voltou a fita lá, né? Mesma situação. Aí vai lá, o VAR chama. A declaração do jogador do Fortaleza, não, eu encostei no cara, eu fiz a falta, acaba absolvendo o VAR e agora o árbitro, esse árbitro aí, ou ele vai rever completamente o jeito dele apitar jogo, porque toda vez, agora, a falta que ele não dá fora da área, o VAR dele tá dando dentro da área. Então ele vai ter que entrar num consenso, dá uma olhada. O cara tá de frente para a interpretação é dele. A visão dele é melhor do que a de qualquer câmera. Mas é evidente, né? Qualquer câmera. Cara, mas então não escala mais o cara. E a gente estava elogiando. Pô, tem uma arbitragem diferente, não trunca tanto. Cada semana que a gente veio aqui tem acontecido isso aí, com a arbitragem dele. Não, isso acontece em função do VAR intervencionista, né? Uhum. O árbitro não tem personalidade, ainda mais... É incrível. Quando é uma o visão pênalti a favor do time da limpa. casa, é mais difícil ainda para ele marcar. Estão falando do Palmeiras, onde as reclamações duram praticamente os 90 minutos. É só olhar, toda hora que mostra o banco de reserva tem alguém reclamando. Lateral, falta, tudo é reclamação. Na minha opinião, não vi rigorosamente nada. O Facundo se joga, o rapaz lá, o Sacha, né? Não cometeu pênalti nenhum. Agora o cara confessa o pênalti que não cometeu. O cara esticou a perna. Ele pode achar que cometeu, porque ele esticou a perna. Mas não é a perna dele que derruba. O rapaz já está caindo muito antes. Porque é muito fácil. O jogador não é do Palmeiras, de qualquer time. O Bruno Henrique faz isso o jogo inteiro, gente. Os caras se jogam por conta disso. Se o árbitro não marcar, sempre eu tenho a chance do VAR. O VAR está lá para quê? Para isso, para se meter. A visão dele é muito melhor do que a do VAR. Porque a perspectiva dele do lance, a visão dele... E estamos falando de um cara que, em tese, pelo menos, é treinado para isso. O cara é treinado para ser árbitro de futebol, para prestar atenção nos mínimos detalhes e dentro de campo fazer as marcações. Aí a marcação é feita por fora. É mais ou menos o seguinte, eu gosto muito de falar sobre isso. Existe uma galera, até na imprensa, ou alguns são jornalistas, outros são analistas, que tratam o jogo só pelo olhar da tática como se fosse uma prancheta. Eu acho que muitas dessas pessoas nunca viram um jogo de futebol de perto. De perto que eu falo na beira do campo ali, sabe? Como os repórteres de rádio vêm ali com frequência, né? Nunca viram um jogo de perto, porque não tem noção do que é um jogo de futebol. Do que acontece no jogo, do contato físico, da intimidação, da provocação, do esforço do jogador que chega cansado e você vê que o cara está morto, ele não consegue voltar. Uma série de coisas que você vê. O árbitro que está em campo, ele percebe muito mais todos os detalhes, até a malícia de quem ou finge que foi falta, ou finge que não foi, ou se joga, do que o cara que está vendo pelo vídeo. Então, esse tipo de marcação, em qualquer jogo, gente, para reforçar o que o Arnaldo está falando, é absurda. Porque o cara não tem que se meter. A visão do árbitro ela é perfeita, a não ser que fosse algo escandaloso. É a penalidade mínima. Escandaloso. E não é. O Facundo está caindo antes. Quando ele bota no frame a frame, ele fica mais claro ainda que o Facundo começa a cair antes de ter contato com a perna do adversário. E isso vai continuar sendo marcado. E outra coisa, além disso, no jogo de ontem do Maracanã, de novo o Klein, né? Rafael Klein. Não dá para ver jogo de futebol com esses caras apitando. Toda hora marca falta. Os dois lados. O jogador encostou, o jogador da defesa. Você faz uma pressão alta. O cara recebe a bola. Ele está na direção entre a área e a bandeirinha de escanteio. A saída ali é difícil, né? Como é que ele vai sair? Ele vai ter que fazer um giro, vai ter que encontrar um parceiro para dar um passe. É um risco. O que o jogador faz? O cara encostou aqui assim, ó, encostou, botou a mão, a mão aqui no... O Arnaldo vai cair porque pôs a mão no ombro dele. O cara dá um pulo para frente. Ele dá um pulo para frente e cai. O cara dá falta. Ou seja, o botão de emergência do jogador que está pressionado é esperar o contato físico menor que seja e se jogar. Não dá para ver futebol com essa gente apitando. Esses caras sacaneiam o futebol, gente. Então, esse árbitro aí, o Alex estava tentando sair um pouco dessa... Não adianta, o sistema é muito forte. Vamos lembrar do Voaden como era no começo? É a mesma coisa. O Voaden, lá atrás, isso tem o quê? 10, 15 anos. O Voaden apareceu, olha quanto tempo tem isso. Não, esse árbitro gaúcho aí, ele deixa o jogo correr e tal. Em pouco tempo ele começou a marcar falta também, que nem os outros. Ninguém lembra do Voaden como um árbitro revolucionário, diferentão. Não, ele virou mais um. Um cara que chegou no patamar alto, jogos internacionais, foi FIFA, né? Mas não é um cara diferente. Porque assim, isso está entranhado. E o comando da arbitragem brasileira, que conseguiu se manter no emprego, apesar da mudança do comando da CBF, né? Os caras, o que deu uma demonstração realmente de uma capacidade impressionante, né? Conseguiram ficar, mudou tudo. Chegou outro presidente, a confusão toda, mas os caras estão lá. Eles são defensores disso aí porque eram praticantes dessa coisa absurda que é a arbitragem brasileira. Sinceramente, assim, eu acho que do ponto de vista de quem está vendo o jogo, é muito chato, cara.
É muito chato. Tem jogo que eu tenho vontade de parar de assistir, com essas faltas toda hora, mas é dever de ofício. Você achou que foi? Para mim foi pênalti que deveria ter sido dado sem auxílio do VAR. Foi pênalti para mim bem tranquilo de se ver, mesmo de onde eu estava um pouco distante do campo, deu para ver. Pênalti claro para mim. Agora esse ponto... Fala, Trajano. Não, o Voaden era o Fernando Diniz da arbitragem naquela época. Isso. Revolucionário. E agora o Mauro falando da proximidade, o Mauro fala com lugar de fala, que foi frequentador da Geral do Maracanã, veja você. É isso. Eu fui repórter de jornal há muito tempo vendo o jogo na beira do campo, porque tirando o Maracanã, a gente via jogo na beira do campo. Maracanã tinha tribuna de imprensa, outros estádios era na beira do campo, ou atrás do gol com os repórteres de rádio, ou na meiuca ali, perto do banco ali, você ficava em pé ali com o bloquinho anotando tudo. É isso, é muito diferente. Eu queria dar minha opinião sobre o pênalti. Fala. Eu queria dizer que eu achei que foi pênalti, mas eu não teria marcado só para contrariar o Danilo Lavieri. Mas eu achei interessante o ponto do Arnaldo, né? O VAR, ele tá transformando o jeito do cara. Não, isso acontece mesmo, mas acho que o juiz às vezes ele deixa rolar porque ele sabe que vai ter a segunda opinião. Não é definitivamente o caso. Até vale a pena te mostrar de novo. O árbitro, o posicionamento dele é tão bom que ele percebe a jogada, ele se desvencilha no jogador do Palmeiras para ter a visão limpa. A interpretação dele do campo, olha lá, ele sai atrás, fugiu da marcação. A interpretação dele do lance, a interpretação do campo é do árbitro. É do árbitro, não é do VAR, certo? E o VAR brasileiro, sobretudo, ele instituiu a penalidade mínima, é ridículo, porque é frame, é ver se teve toque ou não, câmera lenta, não velocidade, e ele anula gol voltando fita. É um lixo esse negócio. Então, a orientação clássica, a não ser que seja uma aberração, é a interpretação do árbitro na hora do jogo no campo. E ele estava com todas as condições para interpretar do jeito que ele quisesse. A condição era dele. Ele se desvencilha da marcação. De bola, mas não teve toque na bola aí, não. Não foi. Que gesto de bola? Ele falou, não, assim, é o suficiente. Não foi esse gesto, Danilo. Não, o mais importante que o gesto é o que ele fala. Olha lá. Vocês ouviram o áudio? Ele fala, ele grita. Não foi nada. Quer dizer, ele está vendo, gente. Ele está vendo. Então, independentemente das opiniões que tenhamos aqui, foi ou não foi, a opinião dele no campo não foi pênalti. Exato. Aí uma força externa vem, vendo pelo vídeo, sem a visão que ele tem, porque ele não tem nem aquela câmera que tinha no Mundial, né? Que ficava. Que é uma porcaria, que ele ficava balançando. A Libertadores tem agora. Mas você não vê nada direito. O cara está em movimento. Mas, enfim, a visão dele é muito melhor do que de qualquer câmera. Ele está, como ele falou, ele já sai do campo de visão do adversário, do jogador, aliás, de um dos jogadores, para poder enxergar melhor a jogada. E ele está convicto, foi nada. Aí vem o processo, aquela história, processo de convencimento. O VAR aqui no Brasil faz um processo de convencimento. Seja o que for, essa jogada ilustra, mas a gente está discutindo uma coisa muito maior do que a marcação desse pênalti. O jogo foi 4-1, gente. Sim. Foi 4-1. Exato. O Palmeiras venceria de qualquer forma, mas por isso é até bom discutir. Tudo bem, o jogo estava 0-0 e tal, foi o primeiro gol do jogo, isso abre um caminho em cima, mas eu acho que o Palmeiras venceria de uma forma ou de outra. Tá? Depois o Fortaleza até empatou. Mas o fato é, isso acontece direto. E a gente está normalizando isso, cara. Está achando isso normal. Isso é uma sacanagem com o futebol, cara. Com o futebol. É um bom debate, ótimo debate. Trajano, você tinha pedido os jogos do Mirassol, não é isso? Ah, sim, claro. Então eu já vou te falar. Atlético Mineiro em casa, Bragantino fora, Corinthians fora, Fluminense em casa, Internacional em casa. 15 pontos pro Mirassol. Nossa, ele não sai de São Paulo, é isso? Repete. Atlético Mineiro em casa, Bragantino fora, não sai de São Paulo, Corinthians fora, não sai de São Paulo, Fluminense em casa, Internacional em casa. Rapaz, Mirassol se garante na Libertadores nesses 5 jogos aí. É isso. 15 pontos. E aí, coloca de novo a tela com os outros 3 os jogos. Se ele fizer 15 pontos, vai disputar o título do Brasileiro, hein? Cuidado, hein? Aí, coloca lá os jogos dos outros que eu quero saber do Cruzeiro. Tá bom o caminho do Cruzeiro? Arnaldo, fala que sim, por favor. Não, tá difícil, mas ele define a vida. Ele tem 2 jogos obrigatórios em casa, mas o resto é pedreira, né? Vasco e Galo clássico e o confronto direto contra o Flamengo. Esse é o grande desafio, porque já é o segundo jogo dele, né? Então a gente vai ver daqui a 2 rodadas se ele tá firme, diminuiu a diferença, se ele encostou
na prática. Porque se ele eventualmente vence o Flamengo, o Sport ele vai vencer no embalo. E aí ele vai estar ali na... Né? E aí Atlético Mineiro já é pós-data FIFA. 10 dias de diferença. Né? Então eu acho que essas 3 próximas rodadas antes da data FIFA vão indicar bastante coisa. Tem lá o jogo do Palmeiras com asterisco Juventude, que é na data FIFA o jogo atrasado, né? Mas essas 3 próximas rodadas antes da parada, eu olhando aqui, cara, é difícil para os 3, hein? As 3 próximas rodadas, né? Não é nada simples, cara. Né? E aí, olha... Cara... Fala. Não, eu tô tentando ver qual... Eu acho a sequência do Flamengo a mais difícil. Danilo não E entre... Não, Cruzeiro, Botafogo e Palmeiras. Bahia fora, Corinthians. Não, tirando o Corinthians. Eu tô falando dos 3 primeiros jogos. Porque eu acho que o Juventude com o Palmeiras embaralha toda essa situação. É, né? verdade. Eu acho que a gente não pode ignorar uma coisa. 2 desses times aí estão envolvidos em outra competição que tem efeitos colaterais se você não se classificar. Perfeito. Na próxima rodada... Imagina tanto o Flamengo ser eliminado, como, sei lá, uma surpresa, o Palmeiras eliminado pelo River Plate, que ninguém está esperando isso aqui no Brasil, né? É verdade. Acho que só alguns fanáticos do River acreditam nisso. Nem na imprensa da Argentina você percebe muita Perdeu para quem ontem, nisso. né? Perdeu para o Tucumã, mas jogou com 8 ou 9 reservas. Jogou 2, 3 titulares. O Estudiantes joga hoje com o Defensa e Justiça. O impacto que isso pode causar. Sim. Se ser eliminado da Libertadores, na sequência, o que vai acontecer? No caso do Flamengo, que está mais próximo desse, tem um risco maior, embora tenha vencido também, que joga fora de casa. Né? Cara, é crise, meu irmão. Claro. Óbvio que é crise. Joga no domingo vai ter o torcedor pedindo na cabeça do Felipe Luiz. Não tenha dúvida disso. Então, como é que o time reage se por acaso tiver uma eliminação? Claro. Reage bem, tudo, junta os cacos, ou desmorona tudo? Vale para o Palmeiras, vale para o Cruzeiro tem a semana inteira. O Cruzeiro não tem essa preocupação. Exato. Porque ele não vai ser eliminado na Copa do Brasil pelo Corinthians, que só vai jogar em dezembro. A CBF fez um embrulho de presente e deu para esses 4 times. Cruzeiro, Corinthians, Vasco e Botafogo. E Fluminense. Perdão. Dito isso, Juca, quem é que tem a tabela mais difícil? O Mirassol, eu gostei da tabela do Mirassol, é boa, hein? Mirassol Entre os 4, o Mirassol na jogada aí, do Mirassol é tá melhor. bem na fita. O Danilo Lavieri, na hora que estava linkando os 5 próximos adversários do Flamengo, disse assim, não, a mais difícil é do Flamengo, tirante o Corinthians, mas eu ouvi, eu não sei se você em casa ouviu, é o Chabu provocador. Como é que chamava o provocador do Enfio? O Fradinho provocador, o Zé Trajano? Esqueci o nome. Esqueci também. Isso que dá a idade. Mas, enfim, olha, é claro que a tabela mais complicada é aparentemente a do Flamengo, mas é também quem tem mais poderio para enfrentar a tabela complicada. A tabela mais tranquila é do Palmeiras. É a do Palmeiras. E o Palmeiras é o time que está jogando futebol melhor nesse momento. Neste momento, para responder à enquete do âncora. Luca. Então, aquele meu prognóstico sobre o favoritismo do Flamengo está levemente abalado em relação ao Campeonato Brasileiro, porque eu estou sentindo o Palmeiras em crescimento. Eu não sei o que aconteceu, que água que deram para o Flaco Lopes nessa convocação para a seleção argentina, porque ele voltou um jogador muito mais completo do que ele era antes de atender a convocação. E isso faz diferença. Está fazendo uma dupla com o Vitor Roque de tirar o chapéu. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Palmeiras está deixando os antes apavorados. Deixa nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Deixa aquele like também para ajudar o canal. E se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Falou e até mais.